Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar especialmente aí com os nossos professores, tá bem? Irmão Tony, irmão Emanuel, irmã Sinara e a irmã Tamires, certinho? Hoje eu vou falar aqui brevemente sobre os dois últimos estudos, né, desse nosso material, lição 36, lição 35 e 36, ou 36 e 37. Olá, pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui um estudo, vamos falar hoje dos dois últimos estudos, tá? Do nosso material, da nossa revista, lição 35, deixa eu colocar aqui, né? Lição 36 e 37. É isso, né? 36 e 37, tá bem? É, E hoje eu quero falar bem especificamente aqui para os nossos professores, tá? Eu quero usar esse material, esse momento mais para ir dando algumas dicas para vocês, certo? Para começar, eu quero falar um pouquinho de algo que eu vi lá no último estudo com os adultos. Eu não tenho acompanhado os estudos que a Tamires e a Sinara estão dando na classe dos jovens, tá bem? Mas vocês ouçam também, tal, se vocês estiverem cometendo aí fazendo a mesma coisa, aí vocês ajustem, corrigem, tá bem? Uma coisa aqui, no estudo da última semana, o irmão Emanuel, por exemplo, deu o estudo 34, né? Deu o estudo 34. Aí, por exemplo, estudo 34, né? Aí, a pergunta é, né? Já que somos justificados somente pela graça, por intermédio somente de Cristo, temos ainda de fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus? Aí tem a resposta e tem um texto, 1 Pedro 2, 9 a 12. E aí começa, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de papapá. E continua o texto. Aí, o irmão Emanuel deu muita atenção e pegou vários outros textos, inclusive do Antigo Testamento, falando sobre o ser raça eleita, sacerdócio real, e por aí foi, e por aí vai, tá? Assim, algo muito importante para a gente lembrar aqui, e para o estudo ser mais efetivo, assim, é a gente ficar atento ao que o que o texto está pedindo. Ao que o texto está pedindo, não. Ao que a lição está pedindo. Qual é o tema da nossa lição, tá bem? Então, qual é o tema da lição? Qual é a pergunta que a gente vai responder na lição? A pergunta é: temos ainda de fazer, né? Eu estou falando desse aqui, né? Então, essa questão aqui que a gente abordou, né? Temos ainda de fazer, depois eu vou abrir aqui para vocês acompanhar melhor. Quer dizer, deixa eu já fazer isso que aí vocês acompanham melhor aqui do que eu estou falando. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Parapapapá. Aqui. Aqui. Certinho? Então vamos lá. Foi na lição 34, né? Lição 34, né? Então, aqui, né? Aí, quando eu estava dando esse estudo aqui, a irmã Emanuel ficou aqui dando muita atenção aqui aos raça eleita, sacerdócio real e tudo mais, sabe? Quando esse não é o tema do estudo, tá? O tema do estudo não é estudar sobre o que é raça eleita, o que é sacerdócio real, o que é nação santa e tudo mais, sabe assim? A pergunta nossa é essa aqui, né? A nossa pergunta é essa aqui. Temos ainda de fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus? O que nesse texto aqui responde a essa pergunta, né? Então, ou seja, a resposta é sim, né? Mas por quê? A resposta é sim, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Temos ainda de fazer boas obras e obedecer a Deus? Sim. Por quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? Então, ou seja, o que que nesses textos aqui, o que que aqui está falando sobre boas obras, né? O raça eleita não fala muito sobre isso, né? O sacerdócio real também não vai falar muito sobre o fazer boas obras para obedecer a palavra de Deus, né? Mas sim o nação santa e povo de propriedade exclusiva, né? Então, quando a gente fala nação santa e povo de propriedade exclusiva, a gente está falando disso, né? Nação santa, como que você é nação santa? Tendo uma vida santa, tendo comportamentos santos, ou seja, boas obras, né? Não mentindo, não roubando, não invejando, não cobiçando, honrando pai e mãe, ou seja, tendo uma vida santa, né? Povo de propriedade exclusiva. Se eu sou de propriedade exclusiva de Deus, eu faço só aquilo que Deus quer, ou seja, eu honro a Deus porque eu pertenço exclusivamente a Ele. Mas por que que nós devemos ser uma nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? Ou seja, por que que nós temos que fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? Por quê? Para quê? Com que objetivo? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, para responder essa pergunta, de todo esse texto aqui, é isso aqui em vermelho que nos interessa. Aí a gente bota o nosso foco aqui, sabe? O resto do texto traz mais alguma coisa, né? Que aqui, ó, esse para aqui também, né? Para quê?
para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, né? Então, por que que temos que fazer as boas obras? Por que temos ainda de fazer as boas obras e obedecer à palavra de Deus? Para quê? Para que, naquilo que falam contra nós, as pessoas glorifiquem a Deus, né? Então, esse textão aqui, de 1 Pedro 2, 9 a 12, as duas partes dele que nos interessa para responder a essa pergunta são quais? É essa aqui e essa aqui, tá bem? É essas partes do versículo que nos interessam. Opa, que nos interessa, que responde a pergunta, né? Então, temos ainda de fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? Sim. Por quê? Para obedecer, para proclamar as virtudes dele, ou seja, para glorificar a Deus. E para quê? Para dar bom testemunho e levar as pessoas também a glorificarem a Deus por causa da nossa vida, tá bem? Então, o que que eu quero destacar aqui? Depois, na lição 35, também teve uma questão. O Tony estava usando uma expressão no início do estudo que eu não me lembro bem, tá? Mas era algo tipo, como que a fé se vê em nós, como que se manifesta a nossa fé, alguma coisa assim, sabe? Mas eu me lembro que não era exatamente a pergunta aqui, porque a pergunta do nosso estudo, né, da lição 35 é: de onde vem essa fé? Essa é a pergunta que importa, sabe? Então, todo o estudo 35 é para responder essa pergunta: de onde vem essa fé? Ah, nós temos fé em Deus, nós temos fé em Jesus Cristo e pela fé somos salvos. Beleza, mas a pergunta é: de onde vem essa fé? E só tem duas alternativas, só tem duas opções. Ou essa fé vem de Deus ou vem de nós mesmos, não é? Então, essa é a grande questão. A fé vem de Deus ou vem de nós mesmos, né? Por exemplo, e aí, porque assim, se a gente não deixa isso muito claro, o nosso estudo acaba ficando meio perdido. Por exemplo, teve uma palavra do irmão Guilherme que não se resolveu, né? E o irmão Guilherme, por exemplo, comparou a fé à determinação humana, né? Ele comparou a fé mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, assim, eu decido fazer uma coisa, né? E ele falou, a fé é mais ou menos isso, tá? E a fé não tem nada a ver com isso, tá? Fé não tem nada a ver com determinação humana, com qualquer determinação que você diz. Ah, eu decido fazer isso, né? Isso não tem a ver com fé, né? Se a gente vai falar de fé, a gente lembra do conceito de fé mais famoso, mais conhecido, que é o conceito de fé lá de Hebreus 12, né? De Hebreus 12. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, né? A fé não é uma intenção, a fé não é um desejo, né? O Tony mesmo já deu alguns exemplos de fé, no sentido, eu tenho fé que o Cruzeiro vai ser campeão, né? Isso só confunde, porque assim, fé não é desejo. Eu querer alguma coisa não tem nada a ver com fé, tá? Um desejo, uma força, uma intenção, uma determinação é uma coisa. Fé é outra coisa totalmente diferente. Por isso que o texto de Hebreus fala: a fé é o firme fundamento, ou seja, uma certeza absoluta, que já é tanto, tão certeza que ela já antecipa, sabe? É como se já tivesse acontecido, já aconteceu, né? Já eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, isso já aconteceu na dimensão espiritual, por assim dizer. Né? Ou seja, ela só não chegou aqui, eu só não vi ainda, mas ela já aconteceu. Tá? Ou seja, então é fato, é inabalável. Não há nenhuma possibilidade que não aconteça daquela forma, né? A fé é isso, a fé é um firme fundamento e ela é externo a nós. Ela é algo que Deus nos dá, é uma convicção inabalável que Deus coloca no nosso coração, né? Então não tem nada de uma determinação, né? Que foi o exemplo que o irmão Tony usou, sabe? Mas assim, para a gente estar bem ligado a isso, atento a isso, a gente precisa sempre fazer todo o estudo, tá? E aí isso aí vale para o Tony, Emanuel, Tamires e Sinara, fazer todo o estudo lembrando qual é a pergunta, sabe? Então, nesse caso aqui, a revista nos ajuda muito. Por quê? Porque ela coloca qual é a pergunta. Hoje, por exemplo, o que cremos a respeito do Espírito Santo, tá? Então a gente vai ler textos, a gente vai ler comentários aqui do Agostinho de Hipona, né, do Santo Agostinho e do Saint Storms aqui, sempre respondendo essa pergunta: o que nós cremos sobre o Espírito Santo? O que nós cremos? O que o Espírito Santo de Deus é e o que ele não é, sabe? O que cremos sobre. Essa é a pergunta. Então, todos os textos que a gente vai ler perguntando isso, sabe? Então, por exemplo, se eu vou ler aqui João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Eu não vou ficar aqui me dedicando ao eu rogarei ao Pai, né? O que é rogar, meus irmãos? Rogar é. Isso não interessa agora, sabe? O nosso foco não é isso. O nosso foco é que Jesus está falando que ele vai rogar ao Pai e ele dará outro consolador. Então, o que cremos a respeito do Espírito Santo? Que o Espírito Santo é outro consolador, né? É isso aqui que não se importa nesse versículo, né? O Espírito Santo é outro consolador. Aí a gente continua a leitura. A fim de que esteja para sempre convosco.
Então, mais o que que eu creio a respeito do Espírito Santo? Que ele estará para sempre conosco. Então, não vai ser igual lá com Sansão. Lembra com Sansão? Com Sansão, o Espírito Santo de Deus vinha nele e depois o Espírito Santo ia embora, né? Com Sansão, quando a mulher lá cortou os cabelos dele, o Espírito Santo deixou Sansão, tá? Então nós não somos Sansão, tá? O Espírito Santo de Deus não vai embora, né? Então eu já sei, por exemplo, que quando Paulo fala lá em Tessalonicenses, não extingais o Espírito, Paulo não está falando do Espírito Santo ir embora, porque a promessa é que ele estará para sempre conosco, tá? Então, extingar, uma vez foi um rapaz, um senhor que foi visitar a nossa igreja na IBD, nós comentamos isso no estudo e depois ele veio conversar comigo, né? Tentando argumentar que o extingar o espírito é acabar é o espírito sumir da nossa vida, né? Mas o texto fala aqui que não. Então, o que cremos sobre o Espírito Santo? Cremos que ele é outro consolador, cremos que ele estará para sempre conosco, mas o quê? Cremos que ele é Espírito da verdade. Cremos que ele é Espírito da verdade. Mas o quê? Que o mundo não pode receber. Cremos isso também. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Só recebe Espírito Santo aquele que sai do mundo, aquele que deixa de viver para o mundo e passa a ser servo de Deus, né? Porque aqui a gente lembra que Paulo faz uma oposição entre os que são do mundo e os que são do Espírito. Então, quem está no mundo não pode receber o Espírito. Você só recebe o Espírito quando você morre para o mundo, tá? Então, mais uma coisa que nós cremos sobre o Espírito Santo, aqui em João 14, 16 a 18. Mas o quê? Porque não vê, né? O mundo não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis. Então, nós podemos conhecer o Espírito Santo. Nós o conhecemos. Por quê? Porque ele habita em convosco, sabe? Ó, mais uma coisa que sabemos acerca do Espírito Santo. Ele habita conosco e estará em vós, né? Ele habita conosco e estará em nós. Ou seja, então o Espírito Santo não é só alguém que nos visita, não é só alguém que vem, né? Então, nessa perspectiva aqui, não faz muito sentido a gente cantar lá na igreja, vem Espírito Santo. Pai, se ele já está aqui, como é que eu falo que vem, né? Imagina, né? Minha irmã está na minha casa tomando café. Eu pego, ligo para ela e falo, ô Zinha, vem aqui. A Zinha fala, tá doido? Eu tô aqui, né? Vem, né? Se ele já habita aqui, eu não vou chamar para ele vir, né? Tem uma canção que fala, né? Fique à vontade. Aí sim, né? Uma coisa é ele tá aqui, outra coisa é ficar à vontade, né? Então, aí sim. Então, assim, nós lemos aqui João 14, 16 a 17, focados na resposta da pergunta. Ou melhor, focados na pergunta. Qual é a pergunta? O que cremos a respeito do Espírito. E está aqui a resposta, tá bem? Na lição 36, na lição 37, a mesma coisa. Qual é a pergunta? Como o Espírito Santo nos ajuda? Então a gente vai ler o texto procurando a resposta, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia é descrita como a espada do Espírito. O texto aqui não explica muito bem, mas pode-se entender que o Espírito Santo nos ajuda na compreensão e no manuseio dessa espada. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é a espada do Espírito, né? Então, a espada do Espírito, que pertence ao Espírito, que só pode ser manuseada com o Espírito Santo, né? A espada sem a Bíblia sem o Espírito Santo é um livro comum, é um livro qualquer, né? Tem um monte de incrédulo ali que lê a Bíblia. Tem um monte de ateu que conhece a Bíblia mais do que eu e você. E eles nunca vão aceitar Jesus, não vão se converter. Por quê? Porque a Bíblia para eles é um livro comum, sabe? É tipo a Odisseia, é tipo um livro do Shakespeare ou do Platão, sabe? É um livro comum, sabe? O que torna a Bíblia a palavra de Deus é o Espírito Santo, tá? Então, como o Espírito Santo nos ajuda? Nos ajuda sendo a espada do Espírito, nos ajuda nos capacitando para ler e entender e manejar a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá? Mas o quê? A gente continua lendo. Orando em todo tempo no Espírito. Olha só, orando em todo tempo no Espírito. Como assim, pastor? Então, como que o Espírito Santo nos ajuda? Orando em todo tempo no Espírito. Então, a gente não apenas não consegue manusear a Bíblia sem o Espírito, mas a gente também não consegue orar sem o Espírito. É o Espírito Santo que nos auxilia no manuseio da Bíblia e é o Espírito Santo que também nos auxilia na oração. Orando em todo o tempo no Espírito. A oração sem Espírito é blá blá blá. É conversa fiada, né? Se você usar a Bíblia sem o Espírito Santo, é nada, né? A Bíblia é um livro comum. Você orar sem o Espírito Santo, você só está falando, só está gastando saliva, né? Então é isso, né? O Espírito Santo nos ajuda no uso da palavra de Deus e na oração, né? Paulo vai dizer, né? Ou seja, né? Rogando ao Espírito Santo que intercede por nós, né? É o Espírito Santo que torna a nossa oração possível, que torna a nossa oração uma oração de verdade, tá?
E aí ele continua, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, por exemplo, nesse texto aqui, eu não vou focar aqui no vigiando com toda perseverança, irmãos. O que é vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos? Quem são esses todos os santos? Esse não é o nosso objetivo agora, tá? Depois, em outro momento, em outra situação, podemos vir aqui e estudar sobre vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em outro momento, nós podemos vir aqui e estudar sobre tomar o capacete da salvação. Mas agora não. Agora a gente não vai falar de capacete da salvação, não vamos falar de vigiar com perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos focar na resposta da nossa pergunta, tá? Que é a espada do Espírito e orando em todo o tempo no Espírito. Porque é isso que responde a pergunta como o Espírito Santo nos ajuda. Certo? No entanto, isso aqui eu tô focando no texto, porque foi algo que me chamou a atenção no estudo da semana passada, mas isso, gente, vale para todo o texto, tá? Para todo o estudo. Durante todo o estudo, você continua focado na pergunta, focado na pergunta, tá? Catecismo é um estudo básico nisso. A gente precisa ficar bem claro como o Espírito Santo nos ajuda. Então, a gente vai, todo o estudo aqui vai responder essa pergunta. A gente vai continuar focado nessa pergunta. No estudo anterior né? O que cremos a respeito do Espírito Santo. O que nós cremos? O que nós cremos, tá? Vamos responder a isso, tá bem? Outro ponto aqui que eu quero destacar, e isso serve para todos, tá? Também para Tamires, para Sinara, tá? Mas especialmente para o Emanuel e para o Tony, com quem eu estou tendo mais contato lá, tá bem? Assim, até ia falar, não busque nenhum outro material, tá? Mas eu não vou dar esse tipo de ordem. Eu só quero dizer assim, você não precisa, tá? Teve um estudo anterior que o Tony estava com um monte de folhas lá, que ele tinha impresso e tal e tudo mais. Gente, não precisa, não é necessário. Você já tem aqui no seu estudo a resposta do catecismo, que já é uma citação, tá bem? Você já tem o texto bíblico e já tem várias outras referências. Nesse estudo de hoje, por exemplo, aqui, o Sam Storms aqui, vai dar várias referências bíblicas, tá bem? E a gente já tem dois autores citados aqui, importantes, que é o Agostinho, por exemplo, e o Sam Storms, né? No texto seguinte, a gente vai ter o John Owen, né? Um dos mais importantes, talvez um dos três maiores teólogos reformados de toda a história, né? Ao lado do Calvino e do Edwards, né? Do John Edwards, Jonathan Edwards, né? E o Léo Schuster aqui, que é um pastor presbiteriano, né? E tudo. Então a gente já tem aqui, em cada estudo, você já tem, além da resposta do catecismo, o texto principal, além de vários outros textos citados, além de dois comentaristas. Você não precisa buscar outro material. Tá? Não precisa. Só se tiver uma definição, uma palavra, um conceito muito específico que não é explicado aqui, tá? Mas eu não quero vocês focar, não, foca aqui, sabe? Isso aqui já é material de sobra para um estudo, já é bastante material para um estudo. O que eu normalmente faço é buscando, talvez, outros textos para esclarecer. Mas aí você foca só no texto bíblico. Foca no texto bíblico, sabe? Um ponto, cara, eu sei assim da dedicação, do cuidado do Tony, mas por exemplo, Emanuel, não, o Emanuel imprimiu lá uns versículos bíblicos na folha, sabe? Quer continuar imprimindo? Pode imprimir, sem problema nenhum. Mas assim, todo mundo tem a Bíblia, sabe? Pede às pessoas para ler o texto. Irmão, abra sua Bíblia aí e leia, por favor, tá? Aliás, uma coisa que você pode fazer durante a semana é lembrar os irmãos, tragam a Bíblia para a EBD, tá? É escola bíblica, então tragam a Bíblia, né? Faça as pessoas ler os textos, tá bem? Mas assim, vocês não precisam buscar outro material para esclarecer, porque senão, se você a gente já tem aqui dois comentaristas, textos bíblicos, citação do catecismo. Se você vai buscar mais coisa, acaba que assim confunde mais do que esclarece, tá bem? Então assim, não é para vocês estudarem menos, tá bem? Eu só quero assim diminuir o trabalho e deixar um estudo mais claro, mais nítido, mais focado, certinho? Vamos lá então. Então só para fechar aqui, que eu não vou aqui me delongar aqui no estudo, tá? Então, primeiro, a gente tem aqui o comentário do Agostinho. Agostinho, eles colocou aqui um texto assim um pouco muito, não é que é nada a ver, porque o Agostinho está falando do Espírito Santo, né? Mas é um texto muito curtinho, muito um trechinho, só que colocado aqui do Agostinho. Agostinho que é, né, o doutor da igreja, né? Um cara assim fantástico. O que nos interessa do Agostinho aqui é que ele fala aqui, né? Quando o Senhor soprou sobre os Espíritos, dizendo receber o Espírito Santo, com certeza desejava que se entendesse que o Espírito Santo não era apenas o Espírito do Pai, nem do próprio Filho unigênito, né? Pois o Espírito é, na verdade, Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Não uma criatura, mas o Criador. Então, a frase de destaque mesmo da fala do Agostinho é essa aqui, né? A parte final, né? O Espírito é. Ó, vou até tirar isso aqui, ó. Vou tirar o pois, tá? O mesmo Espírito é, na verdade, Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Não uma criatura, mas o Criador. Ou seja, sendo o Criador, ele é Deus, né? Igualmente com o Pai e com o Filho.
tá? Então aqui o Agostinho introduz aqui a trindade, né? O conceito da trindade, tá bem? Então, o que ele fala aqui, né, ele começa fazendo a menção lá quando Jesus sopra nos espíritos, nos discípulos, né, e fala, recebei o Espírito, tá? E aí ele termina fazendo essa afirmação. O Espírito é, na verdade, Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, não uma criatura, mas o Criador. Isso responde à nossa pergunta, né? O que cremos a respeito do Espírito Santo? Que ele é, que ele faz com o Pai e o Filho a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele não é uma criatura, mas ele é um Criador. Certo? Aí a gente vai para o Sun Storms, aqui, sobrenome chique esse, né? O Sandstorm, ó, vou até... hum, o Sandstorms, ele é um teólogo americano, ó, esse é um velhinho aqui que tal, e ele, assim, ele escreve bastante, eu tenho ele aqui na Edições Vida Nova, ele tem vários livros, tem muitos livros escritos, e ele escreve muito sobre dons espirituais, tá? Inclusive tem um livro dele aqui, ó, R$ 42. Dons espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral, tá? Do Sam Storms, dons espirituais, tá? Então esse aqui é um dos livros, mas ele tem muitos livros, ele tem mais de 20 livros escritos, tá? Esses outros aqui não é dele, não, tá? Mas ele é um cara bacana também, ele é um cara bem bacana assim, tal. É um teólogo muito fera, ah, um teólogo muito fera, pastor há mais de 40 anos, atualmente pastoreia uma igreja lá em Oklahoma City, nos Estados Unidos, tá bem? É casado, tem 2 filhos e 4 netos. Tá, vamos voltar aqui. Ele aqui, o estudo dele, eu não vou falar com vocês, porque o estudo dele assim, é bem básico, tá? Ele é bem didático, ele simplesmente vai falar acerca do que temos sobre o Espírito Santo. Não tem nada difícil, é super tranquilo, tá? Primeiro, aqui no primeiro parágrafo, ele começa falando, né, que normalmente nós entendemos com certa tranquilidade o Deus Pai e o Deus Filho, né? E aí ele cita um aluno do Gordon Fee, que é um teólogo assim muito famoso, muito importante, que fala, né, que Deus Pai faz perfeito sentido para mim, e Deus Filho, eu consigo entender. Mas o Espírito Santo é um borrão cinzento e oblongo, né, e indefinido, né? Então é meio confuso falar sobre Espírito Santo, tá? E aí ele vai dizer que, na verdade, não. Se você olhar para as Escrituras, você vê o Espírito Santo com muita clareza, tá? E aí ele começa, né, sempre respondendo a pergunta, o que cremos a respeito do Espírito Santo, né? E aí ele começa a falar, né? O Espírito Santo não é a terceira categoria da divindade, né? A gente se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ele não é a terceira categoria, ele não é um Deus menor, né? E ele fala, né? Mas coigual e coeterno com o Pai e o Filho, compartilhando com eles toda a glória e toda a honra devida ao nosso Deus Trino, né? Aqui ele começa falando que cremos sobre o Espírito Santo. E aí ele vai continuar, vai dar muitas informações, ele vai citar vários textos, né? O Espírito não é um poder impessoal, né? Ele é uma pessoa, ele não é uma energia, tipo uma energia elétrica, né? Ele é capaz de experimentar afetos, sentimentos, e aí ele vai, tá? Então, assim, ele dá um estudo muito bom, muito completo, né? O Espírito fala, testifica, encoraja, fortalece, ensina, sabe? Você pode mentir para ele, pode insultá-lo, pode blasfemar contra ele e por aí vai, tá? Ele é o Espírito de Cristo, é muito importante isso, né? Ele vai mostrar que a principal função do Espírito Santo é glorificar a Cristo, e Jesus fala isso, né? E ele me glorificará, né? O Espírito Santo habita em nós para glorificar Cristo através de nós, né? A função, o trabalho do Espírito Santo é a glória, né? Assim como o trabalho do Filho é glorificar o Pai, o trabalho do Espírito Santo em nós é nos fazer glorificar o Filho, tá? Então, é o funcionamento da Trindade, maravilhoso, tá bem? Então é isso, sabe? Não tem, o estudo dele é bem tranquilo, é um estudo bem básico, né, sobre o que cremos sobre o Espírito Santo. E aí, no estudo seguinte, tá? Eu já falei aqui dos textos, a gente começa com Joe Owen, que eu já comentei sobre ele, né? A pergunta aqui é, como o Espírito nos ajuda, né? Então percebe a diferença, né? Aqui não estamos falando mais o que cremos sobre o Espírito Santo. A pergunta agora é outra. Como que esse Espírito Santo nos ajuda? Nos ajuda. E aí o John Wayne vai começar respondendo, né? O Espírito que habita em nós nos guia e dirige. Como que ele nos ajuda? Habitando em nós, né? Para nos guiar e dirigir, né? E aí ele vai falar, né? Fundamentalmente, habitualmente, ele ilumina nossa mente, dando-nos olhos de entendimento, né? Brilhando em nós, transportando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio do qual, né? Por meio dele, nós somos capazes de ver o caminho, de conhecer as veredas e discernir as coisas de Deus, né? Jesus fala isso, né? Que o Espírito Santo nos ensinaria as palavras dele. É o Espírito Santo que nos capacita a compreender a revelação de Deus, né? A compreender a palavra de Deus e a usá-la, né? Lembra?
a palavra do Espírito, né? A espada do Espírito. A Bíblia é descrita como a espada do Espírito, tá bem? E aí ele continua, né? Ele nos dá nova luz e entendimento, por meio dos quais, em geral, somos capacitados a discernir, compreender e receber as coisas espirituais. E aí ele continua falando, né? As várias e diversas formas pelas quais o Espírito Santo nos ajuda, tá bem? E aí o Léo Schuster, né? Que é um pastor americano também, eu gostei muito que no começo dele ele começa falando isso aqui, né? Que ele sempre fica impressionado com as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. E como que Jesus resolve isso? Nos dando o Espírito Santo, né? Já que sem mim vocês não podem fazer nada e eu estou indo para o Pai, então eu vou dar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai capacitar vocês, tá? E é isso que ele fala, né? Ao nos dar seu Espírito, Cristo nos deu tudo de que necessitamos e ainda mais do começo ao fim, tá? Então, lembra que a pergunta é? Qual que é a pergunta? Como o Espírito Santo nos ajuda? Como que ele nos ajuda? Né? Nos dando tudo o que necessitamos, né? Sendo para nós tudo o que necessitamos, né? Quem nos deu tudo o que necessitamos é Cristo, ao nos dar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ajuda sendo tudo o que nós necessitamos. Legal? Bom, né? E aí ele começa, né? Como que o Espírito Santo de Deus nos ajuda? O Espírito nos dá vida, nos enche nossa vida e aponta para aquele que dá vida, né? Que é Cristo. Ele nos dá vida, e aí ele vai falando, ele vai falando, né? Ele não só nos dá vida, como também preenche a nossa vida. Quando nos tornamos cristãos, Deus Pai nos dota como filhos e nos dá seu espírito de adoção, né? Sim, é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus, tá? O Espírito, né, que passa a habitar em nós, né, que faz com que nós, de criaturas, sejamos filhos de Deus, tá? É maravilhoso esse estudo, maravilhoso, tá? Em tudo isso, ele desenvolve em nós o ser como Cristo, né? É o Espírito Santo que possibilita que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, que nós nos tornemos a imagem de Cristo, tá? Né? Como? Capacitando-nos para as boas obras e por aí vai, tá? Ele nos dá vida, preenche a nossa vida, finalmente, ó, isso aqui é muito legal, no penúltimo parágrafo, né? Finalmente, como que o Espírito Santo nos ajuda? Ele nos ajuda, é aqui, né? Ele nos aponta para aquele que é a vida. Jesus diz: o Espírito me glorificará, porque tomará o que é meu e o declarará a vós. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele não chama atenção sobre si, mas glorifica Jesus e nos dá a graça de fazer o mesmo, fazendo aquele que é vida ser nossa vida, nosso amor. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós para glorificar a Cristo através de nós. Maravilhoso, né? Como que ele nos ajuda? Fazendo isso. Né? Ajudando seres imperfeitos e caídos em pecado como nós, sermos filhos de Deus e glorificar a Deus. Certo? Então, isso, né, resume e responde a nossa pergunta, né? Então, o nosso primeiro estudo é o que cremos sobre o Espírito Santo. Cremos o quê? Que ele é Deus, cremos que ele é uma pessoa, cremos que ele nos ajuda, cremos que ele é santo, que ele é digno de louvor e de adoração, né? E como que ele nos ajuda? Ele nos ajuda habitando em nós, ele nos ajuda nos capacitando a ler a palavra de Deus, nos capacitando a orar e nos capacitando a glorificar a Deus através dos nossos corpos. É isso aí, gente. É isso aí, então, tá? A dica que eu sempre deixo, eu não sei se a Sinara e a Tamires estão falando demais, demais, demais no estudo, tá? Mas sempre eu gosto de reforçar. Eu gosto de reforçar porque, assim, Emanuel e Tony falam bastante. Eu também falo bastante. Eu sei, quando a gente tá dando estudo, é difícil a gente meio que se controlar, sabe assim? Mas, assim, deixa as pessoas falarem, sabe assim? Deixa as pessoas falarem e aí você fica bem clara a lição para você ir consertando os erros, sabe? Para você ir, epa, calma aí, volta aí, vamos podar aqui, sabe assim? Eu sei que estamos falando do Espírito Santo, que a gente pode entrar em alguns assuntos aqui durante o estudo, que pode ficar um pouco meio tenso, que você pode ficar um pouco incerto. Eu vou estar lá no estudo, qualquer coisa me chama. Ô pastor, orienta aqui. Ô pastor, dá uma palavra aqui, sabe assim, tal, né? Se por acaso alguém tocar em algum ponto ali acerca da doutrina do Espírito Santo, tá bem? Mas basicamente a gente ir estimulando as perguntas, estimulando tal. Se você vai ler um texto bíblico, pede alguém para ler. Ô, irmão, abre aí sua Bíblia e lê para mim, né? O Emanuel fez bem isso, bastante isso nesse domingo, tá? Em geral, vocês têm feito, né? O Tony também tem feito, mas é que às vezes a gente esquece disso e a gente blá blá, e a gente vai dando um discurso, tá? Lembra que a ideia é ser um estudo. Então vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. O que quer dizer o Espírito Santo de Deus ser uma pessoa, né? E por aí vai, tá? Então vamos trabalhando isso, deixando as pessoas falar, comentando, fazendo perguntas, inquietando mesmo, assim, cutucando mesmo, para ver se o conceito ficou bem claro, tá? O objetivo é a gente terminar o estudo, o que cremos sobre o Espírito Santo, né? Com uma compreensão razoável sobre o Espírito Santo, né? E como ele nos ajuda.
Certinho? Tá? Aí, ó. Até eu falo demais, tá? Falo demais, falo demais. Gente, um abraço. É isso aí. Eu espero que essa palavra aqui ajude, tá bem? Aí a gente encerrando o estudo. Aí em janeiro a gente fica sem escola bíblica dominical, tá? Deixa eu já encerrar aqui. A gente fica sem a escola bíblica dominical. E aí, em fevereiro, nós voltamos com a EBD, né? Voltamos com a EBD, voltamos com o catecismo, aí a gente vai para a terceira parte, terceira e última parte do catecismo. Tem mais algumas perguntas, tá? E aí depois, né, eu acho que depois de 1 ou 2 meses, a gente termina todo o catecismo, aí a gente muda a ficha, né? E durante os próximos dias eu vou definir qual que vai ser o nosso calendário na Escola Bíblica Dominical de 2026, tá? Mas a primeira parte da EBD, os primeiros 2 ou 3 meses, a gente continua ainda na terceira parte do catecismo, né? A nossa terceira apostila, para a gente fechar o catecismo, e aí depois a gente vai trabalhar um outro material ao longo do ano, tá bem? Um abraço, que Deus abençoe. E vamos lá. Tchau.